Olá, gente, eu me chamo Mirela de Oliveira Sampaio Correia, sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o desaparecimento da infância. Quando eu falo para vocês que a infância ela é uma invenção da sociedade, pode parecer um pouco estranho de início, e mais ainda que essa invenção pode estar desaparecendo. Isso é exatamente o que vai defender o autor do livro O Desaparecimento da Infância, Neil Postman. A gente vai discutir hoje o capítulo chamado Quando Não Havia Crianças. Ele vai começar explicando pra gente como durante muito tempo na história as crianças não eram vistas como a gente vê elas hoje. Elas eram tratadas praticamente como pequenos adultos. Mas antes da gente começar a discutir o capítulo, é relevante a gente entender quem foi Neil Postman. Ele foi um educador e pesquisador norte-americano muito influente, especialmente nas áreas de comunicação e educação. Ele trabalhou como professor da Universidade de Nova York e escreveu vários livros que criticavam o impacto da tecnologia e da televisão sobre a sociedade. Algumas das suas principais publicações estão Divertindo-se até Morrer, onde ele mostra como a televisão transformou tudo em entretenimento, até as notícias e a política. Ele dizia que quando tudo vira um espetáculo, até os assuntos mais sérios podem perder o seu valor. Outra obra importante dele é O Fim da Educação, onde ele vai questionar: para que serve a escola, afinal? Se a criança já tem tanto acesso à informação fora da sala de aula, como a escola pode continuar relevante dentro desse contexto? Um dos temas preferidos dele era justamente isso, a infância. Ele achava que à medida que a televisão e depois a internet foram se espalhando, a diferença entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos começou a desaparecer. Isso, segundo ele, pode ter consequências sérias sobre a educação, até sobre o jeito como a gente entende a própria infância. Nesse capítulo, Quando Não Havia Criança, Postman vai mostrar pra gente como a infância nem sempre existiu como nós conhecemos. Ele vai fazer uma viagem histórica, passando pela Grécia, Roma, Idade Média, para mostrar que durante muito tempo as crianças não eram tratadas como diferentes dos adultos. Eles trabalhavam, falavam, se vestiam, tinham acesso aos mesmos comportamentos e informações do que os mais velhos. A infância, como essa fase especial da vida, cheia de proteção, educação e desenvolvimento, ela só vai surgir depois, com a chegada da leitura, da escola e da imprensa. E agora, com a mídia moderna escancarando tudo para todos, ele acredita que a gente está vendo essa fase sumir novamente. Nesse vídeo, então, eu vou te convidar a refletir o que significa ser criança hoje em dia. A infância, ela nem sempre existiu. Vamos começar com um choque de realidade. A infância, do jeito que a gente entende, tem no máximo uns 400 anos. Antes disso, as crianças eram tratadas praticamente como mini adultos. E não é exagero falar isso, porque até o final do século XIX, a maioria dos adolescentes nos Estados Unidos trabalhava o dia inteiro, em fábricas, lavouras, onde desse para trabalhar. Estudar era destinado a uma minoria muito seleta. A festa de aniversário, como a celebração que a gente conhece hoje, não existiam também. Ela é uma celebração que vai acontecer bem depois. A ideia de que a criança precisa ser cuidada, de proteção, de educação especial, tudo isso vai surgir com o tempo. E como toda ideia social, ela pode desaparecer. E é isso que Postman vem discutir com a gente. Através de uma viagem pelo contexto histórico, a gente vai buscar entender o que significa ser criança. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, não existia uma palavra para determinar criança. As pessoas usavam os mesmos termos para chamar jovens e adultos. O infanticídio, ou seja, matar os bebês indesejados, era permitido. Platão e outros filósofos até falavam sobre educação, mas sem essa ideia de infância como fase especial. Era mais sobre ensinar virtudes a futuros cidadãos. Aí a gente vai chegar na Idade Média, que é um ponto-chave para o Postman. Nessa época, a leitura e a escrita passa praticamente a desaparecer. A maioria das pessoas é analfabeta. Isso criou um mundo totalmente oral, ou seja, tudo era
dito e ouvido. Nada era segredo mais. Aí vem o ponto. Sem segredo não tem infância. A criança medieval, por exemplo, aos 7 anos, ela já era considerada um pequeno adulto. Ela começava a trabalhar, ela participava das festas dos adultos, que tinham bebidas, ouviam palavrões, histórias pesadas, presenciavam cenas sexuais, morte, violência, tudo isso sem filtro. Um exemplo disso são quadros renascentistas que mostram crianças e adultos misturados em uma mesma situação, inclusive em cenas bem vulgares. Era tudo muito junto e misturado. Até a roupa era igual. Crianças se vestiam como os adultos em miniaturas. Os brinquedos, se existiam brinquedos, era para todo mundo. Não existia isso de brincadeira para criança. Onde isso tudo vai mudar? Tudo vai mudar com a leitura e com a imprensa. A grande virada na história foi a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV. Com isso, a leitura passou a se espalhar e criou um novo mundo, o mundo onde a informação começa a ser escrita. Isso vai mudar tudo. Agora, ler se torna um poder. Quem lê tem acesso aos segredos, sejam segredos religiosos, científicos e sociais. A criança que ainda não sabe ler, ela precisa ser protegida desses segredos, até ela estar pronta para ser exposta. Pronto. Aí nasce a nossa ideia de infância, como conhecemos. Ser adulto, então, passa a ser estar alfabetizado. A criança ainda não está alfabetizada. Surge, então, a separação entre dois mundos. E com essa separação vem também a vergonha, o cuidado, a educação, a escola. A infância virou uma fase necessária, onde a criança vai ser preparada para a vida adulta. E hoje em dia, a infância pode estar desaparecendo de novo? É isso que está acontecendo? Então, a gente vive numa sociedade dominada pela mídia eletrônica. Televisão, internet, redes sociais, esses meios não nos exigem leitura. São meios acessíveis a todos, tanto adultos quanto crianças. Ou seja, os segredos desapareceram de novo. Crianças começam a assistir os mesmos filmes que os adultos, ver as mesmas notícias, usar as mesmas redes sociais, dançam as mesmas músicas, falam as mesmas gírias pesadas desde muito cedo, usam roupas parecidas. É difícil, então, começar a diferenciar quem é criança e quem é adulta. Postman cita, por exemplo, modelos de 12 anos sendo sexualizados em propagandas, crianças cometendo crimes graves, o que antes não era tão comum. As roupas, os comportamentos, as linguagens começam a se misturar. Aí vem a pergunta, que assombra todo mundo. Se não há mais segredo, ainda vai existir infância? E mais, os adultos passaram a se comportar também como crianças. Em muitos aspectos, Postman fala sobre o adulto criança. É aquele que se recusa a amadurecer, que se recusa a crescer, que consome a mesma costura do jovem, que quer se vestir como jovem, que fala como um jovem. Hoje, muitas vezes, é difícil saber quem é quem. Um exemplo disso nas redes sociais são crianças muito jovens que fazem vídeos sobre maquiagem, danças, desafios perigosos. E isso tudo é curtido, compartilhado, viralizado. A indústria da moda lança roupa infantil que imita o traje dos adultos. A publicidade mira nas crianças como um foco consumidor também. E aí o Postman faz a gente se perguntar: se já não tem mais segredo a serem revelados, o que vai definir o que é infância? É onde a gente para pensar. E aí, para encerrar, fica aqui uma reflexão muito importante. Se a infância é uma invenção da sociedade e ela está desaparecendo, será que a gente vai conseguir reinventar ela, colocar ela no lugar de novo? Será que a gente vai continuar empurrando a criança para o mundo adulto cada vez mais cedo, como a gente vem fazendo? Será que a gente está permitindo que elas queimem etapas fundamentais para a formação delas? Postman não nos traz uma resposta fácil, mas ele também nos dá uma lente para enxergar o presente de uma forma diferente. Talvez que a gente possa proteger um pouco mais a infância.
manter as crianças fora desse conteúdo impróprio. Talvez seja dar a elas o direito de viver o tempo certo, de errar, de brincar, de crescer devagar. E aí fica uma pergunta final para todo mundo, para a gente pensar junto. O que significa ser criança no século XXI? Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau, tchau!